Palmas bem forte e alegre para Jesus. Pegue já a sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. É bom a gente adorar o nome de Jesus. É bom a gente engrandecer o nome dele e sempre buscar a sua misericórdia, sempre buscar o seu poder sobre as nossas vidas. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12 e 13. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus. Todos membros, obreiros da casa de Deus e também aqueles que nos visitam. Que Deus abençoe também. Todos são bem-vindos na casa do nosso Deus, pois temos todos um propósito em comum. Venhamos buscar a presença de Deus, se encher da presença de Deus, certo de que somos totalmente dependentes dele, exclusivamente dele. Agora sim, todos encontraram? Diz assim: e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Somente até aí. Levante sua Bíblia juntamente com a minha, levante a palavra de Deus. A gente vai pedir para Deus falar com a gente, mas precisamos lembrar que quando nós pedimos para Deus falar conosco, também precisamos pedir para que o nosso coração esteja preparado para receber a sua mensagem. Levante as mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, fala conosco por meio da sua palavra. Queremos entender, meu Deus, a sua vontade, o seu propósito, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, meu Deus. Venha, meu Deus, falar conosco, meu Pai. Dependemos de Ti, dependemos da Tua força. Nos ajuda a entender, meu Deus, sobre a oração, meu Deus. Fala poderosamente com Teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Pode sentar e aplaudir o nome do Senhor Jesus. Isso, aplaude com bastante alegria, porque é a Jesus que nós adoramos, é Jesus que nós glorificamos. Preste atenção. Eu acho que os irmãos já me ouviram muitas vezes pregando sobre oração. Muitas vezes. E é sobre isso que eu vou falar hoje, mais uma vez. Eu acho que se eu falasse todo dia, ainda não seria demais. Porque a oração, todo mundo sabe, não é somente algo muito importante, mas é algo vital. Ou seja, é algo que simplesmente nós precisamos para sobreviver na nossa vida espiritual. Ainda no ano passado, nós fizemos uma campanha aqui na segunda-feira à noite sobre a oração. Pode ser que alguém tenha acompanhado isso no ano passado ainda. Durante 8 segundas-feiras nós pregamos sobre a importância da oração. E sempre que nós pregamos a palavra de Deus, antes de tudo existe uma direção de Deus sobre tudo que nós pregamos, pois entendemos que a mensagem que anunciamos não é nossa, mas é a mensagem de Deus. E em segundo lugar também, sempre que se prega e também se ensina, principalmente nós como pastores, nós preocupamos com o resultado daquilo que nós ensinamos, daquilo que nós pregamos, pois o objetivo é preparar uma igreja para Cristo, é preparar a noiva do Cordeiro. E nós percebemos que, apesar da insistência em falar sobre o tema, parece que não se atingiu o resultado que esperávamos em, durante 8 semanas, falar sobre o mesmo assunto, que até por sinal, como já disse, não é um assunto desconhecido, e que sua importância, também como já disse, é reconhecida por todos nós que estamos aqui. Então naquele episódio, naquele momento, eu decidi trazer uma mensagem diferente. Pode ser até que alguém estivesse aqui naquele dia,
e que é justamente sobre isso que eu vou falar nesta tarde. 7 motivos. Não se admire com o tema da mensagem. Não se pasme antes de você ouvir toda a mensagem, pois o tema pode chamar a nossa atenção. 7 motivos para nós não orarmos intensamente. Calma aí, pastor, eu não entendi esse tema. O senhor acabou de dizer que é necessário orar? E o tema da mensagem é 7 motivos para nós não orarmos intensamente. Já expliquei que esta mensagem surgiu depois de uma série de 8 mensagens falando sobre oração, sem ver o resultado. Aí eu me lembrei que nós naturalmente temos uma tendência, isso não é de ninguém peculiarmente, é do ser humano. Temos a tendência natural de sempre fazermos o oposto do que nos é mandado. Normalmente, a gente observa isso em uma criança. Você fala para a criança de 1 ano ou 2, não põe o dedo na tomada. Não é que é aí que ele vai colocar mesmo? Não faça isso. Parece que quando a gente fala é aí que surge a insistência para fazer. Isso é natural do ser humano. Então foi essa a conclusão que eu tive. Se de tanto falar que tem que orar, a gente não vê o resultado, então já sei, vou falar para não orar. Aí talvez o resultado aconteça. É claro que o tema é, entre aspas, irônico, mas é para despertar o nosso entendimento, se a gente vai querer orar ou se a gente não vai querer orar. E o tema da mensagem é justamente esse: 7 motivos para nós não orarmos intensamente. E o primeiro motivo está justamente no texto que nós lemos, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12 e 13. Qual é esse primeiro motivo? Preste atenção. Primeiro motivo para não se orar com intensidade, para não sermos tidos como alguém fora do juízo. Quem ora demais normalmente não é muito normal, entre aspas. Geralmente é um pouco diferente. Ana está orando. Você conhece a história de Ana? Ana é alguém persistente na oração. Ela tem um propósito na sua oração. Você conhece a história dela? Ana tem um motivo de oração e constantemente ela vai orar. E isso se prolonga durante muito tempo. E o texto vai nos dizer que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli percebeu que ela somente movia os seus lábios, porém não se ouvia a voz. De maneira que ele concluiu, ele pensou, julgou na verdade, de que ela estava embriagada. Se Ana não orasse bastante, ninguém ia pensar que ela estava embriagada. Se a gente quer ser alguém normal, é melhor a gente não orar. Está entendendo o que eu estou dizendo? Se você quer ser alguém normal como todo mundo, então é melhor a gente não orar. Porque quem ora demais, até não seria a expressão correta eu falar orar demais, porque orar nunca vai ser demais, está me entendendo? Orar nunca vai ser demais. Orar não é como comer, que se a gente comer demais a gente passa mal. Não, mas uma coisa eu sei, a gente vai ser diferente. E é muito provável que aqueles que olharem a nós vão nos julgar como alguém fora do juízo. A nossa atitude, por a gente orar, vai ser uma atitude diferente. E naturalmente a gente vai ser julgado por ser um crente diferente. Foi o que aconteceu com Ana. Ela perseverava em orar. E Eli, que é um crente que não ora, porque crente que está observando os outros orar, é porque ele não está orando. E de repente ele vai pensar, ela está embriagada, é um julgamento. Porque ele não entende o que é uma vida intensa de oração. Se a gente não quer ser tido como um crente louco, é melhor a gente não orar intensamente. Você lembra o tempo que nós éramos chamados de louco? Povo da igreja, Deus amor, é louco. A senhora deve estar lembrada, né? A senhora é mais antiga. O povo da igreja, olha como aquele povo ora. Não era assim não? Os irmãos mais antigos vão lembrar e vão concordar comigo. Até os mais novinhos como eu também podem lembrar, porque eu também me lembro. Esses crentes oram demais. Eles começam a orar, começam a gritar. O que está acontecendo? Será que tem alguém passando mal naquela igreja? Não precisa gritar desse jeito não, Jesus escuta.
Não estou julgando a maneira certa de orar, vocês me entendam, por favor. Eu sei que eu estou falando com gente inteligente, mas normalmente quando a gente começa a orar demais e buscar a Deus demais, intensamente, o nosso propósito vai se prolongando, a gente já não mede mais as consequências, e quando de repente alguém olha para nós e vai dizer, esta pessoa é anormal. Então eu vou te dar o primeiro motivo para você não orar intensamente. Se você não quer ser tido como alguém fora do juízo, então você não ora demais. Segundo motivo para a gente não orar intensamente: para não correr risco de vida. Isso já aconteceu com alguém? Já. Com o nosso irmão Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 13. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Você conhece a história de Daniel? Já falamos sobre ele em outras oportunidades. Procuraram defeito nele, só acharam um. Qual era o defeito de Daniel? Só acharam um defeito, que ele não conseguia parar de orar. Não comer manjar do rei não era problema para ele, ele deixou de comer. Recusar alguns tipos de alimento para ele não era problema. Recusar a adoração aos deuses da Babilônia, para ele isso não era difícil. Agora, teve uma coisa que ele não conseguiu deixar de fazer: orar. Foi a única alternativa que aqueles homens encontraram de culpar alguma coisa em Daniel. Pois eles diziam: este homem não tem vício algum, não tem problema algum, não tem falha alguma. Nós só podemos acusá-lo se for na lei do seu Deus. E eles sugerem ao rei que assine aquele edito para que no prazo de 30 dias ninguém orasse a outra pessoa ou divindade, a não ser o próprio rei. O rei, tomado pelo orgulho, assina aquele edito. E no dia seguinte, o que eles estão fazendo? Sondando a casa de Daniel. Eu sei que ele vai orar, eu sei que ele vai orar. Ah, meu Deus, que o povo olhasse para nós e pensasse a mesma coisa. Eu sei que ele vai orar, eu sei que ela vai orar, eu sei que ele é de oração, eu sei que ela é de oração. Essa era a certeza dos inimigos de Daniel. Eu sei que ele não vai conseguir ficar sem orar, eu sei que ele não vai, porque ele é de oração. Como é que o nosso inimigo olha para a gente? Eles sabiam que eles iriam encontrar Daniel orando, eles sabiam. E foi justamente o que aconteceu. Mesmo eles sabendo que a sua vida estava em risco, pois o edito estava assinado, quem orasse seria lançado na cova dos leões. Você conhece a história. Mas mesmo assim, para Daniel, mais valia perder a vida aqui nesta terra do que deixar de orar. E a gente, por muito menos, a gente deixa de orar. Se a gente não quer correr risco de vida, é melhor a gente não orar intensamente. Quando eu digo risco de vida, eu digo abrir mão da nossa vida para viver a vida de Deus. Talvez o risco que nós tenhamos aqui nessa terra, ou melhor, aqui nesse país, não seja um risco de vida. Não temos ainda esse tipo de ameaça em nossa nação. Mas se você não quer deixar de viver a sua vida para viver a vida de Deus, é melhor a gente não orar demais. Para Daniel não era problema morrer, o problema para ele era deixar de orar. Eu posso morrer, mas eu não posso parar de falar com meu Deus, porque mais vale a minha comunhão, mais vale a minha vida espiritual do que a minha vida aqui nesta terra, do que a minha vida humana. Isso pouco vale. A minha comunhão com o Pai vale mais. Se você não quer correr risco, é melhor você não orar. É a nossa decisão, é a nossa decisão. Em terceiro lugar, terceiro motivo para a gente não orar, ou para você não orar intensamente: para continuarmos seguindo o nosso próprio caminho. Enquanto a gente não ora, a gente faz o que a gente quer. Segue a nossa vida pelo nosso propósito, pela nossa vontade, pela nossa visão, do jeito que a gente quer. Quando a gente vai orar, a gente tem que entender uma coisa: que a gente vai falar com Deus para ouvir a voz de Deus. E aquilo que Ele falar é para a gente fazer. Se a gente quer continuar seguindo o nosso próprio caminho, o conselho que eu dou é melhor não orar. Porque quando a gente orar, Deus vai dar uma direção. Deus vai dar um caminho. Se a gente não estiver disposto para seguir a vontade de Deus, é melhor não orar. Foi isso que aconteceu com Jonas. Inclusive esta semana eu já preguei sobre Jonas. Sexta-feira. Jonas foi fazendo tudo do jeito que ele queria. Deus falou com ele: vai para Nínive. Ele falou: vou não. Mas também não falou com Deus. Achou que Deus não sabia das coisas, né? Achou que Deus não sabia do seu pensamento. Achou que Deus não estava vendo ele. Vou fazer do meu jeito. Você não vê Jonas orando. Ele está fazendo como ele quer. Aí de repente, lá no ventre do peixe, você vai ver Jonas orando.
Jonas capítulo 2, versículo 1. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. É a primeira vez que você vai ver Jonas orando. Quando ele fala com Deus, de dentro do peixe, ele se dispõe a fazer aquilo que ele deveria ter feito desde o começo. Quando ele fala com Deus, Deus fala com o peixe. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra seca. E para onde ele vai? Para Nínive, que era justamente onde Deus queria que ele fosse desde o começo, desde o princípio. Novamente eu digo, se nós não quisermos seguir o caminho de Deus, é melhor a gente não orar. Pois se Jonas não orasse no peixe, ali mesmo ele morria e pronto, não ia onde Deus estava mandando ele ir. Está me entendendo o que eu estou dizendo? Se a gente vai orar, temos que entender que Deus vai nos colocar aonde Ele quer que nós estejamos. Ele vai nos pôr no caminho que Ele quer que nós estejamos. Se nós vamos orar, temos que estar dispostos a ouvir e obedecer o que Ele nos manda. Se a gente não quer obedecer, é melhor também não orar. É a nossa decisão. Queremos ou não queremos. Eu estou te dando os motivos e você vai fazer a sua conclusão. Em quarto lugar, quarto motivo para não orar intensamente, para não termos que sair da nossa comodidade. Se tem uma coisa que a gente faz muito fácil, é se acomodar. Coisa difícil é a gente sair do lugar no ônibus quando precisa dar lugar para alguém, né? A gente se acomoda no lugarzinho que a gente está. A gente se acomoda num canto e dificilmente queremos ser incomodados. Se nós não queremos sair da nossa comodidade, é melhor a gente não orar demais. Porque se a gente falar com Deus, Deus normalmente nos tira de uma vida daquele que está parado e continua sempre parado, e nos coloca para aquele que vai estar em movimento e vai continuar em movimento. Em quarto lugar, se a gente não quer sair da nossa comodidade, da nossa vida tranquila, da nossa vida, entre aspas, boa, sem preocupação, sem incomodação, é melhor não orar. Atos 13:3. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Depois que eles oraram, Deus escolheu 2 homens e enviaram, Paulo e Barnabé. Se você quer ficar sempre no mesmo lugar, então é melhor não orar demais, porque se eu e você começarmos a buscar Deus, Deus vai derramar da sua graça sobre nós e vai nos enviar fazer a obra dele. Se não queremos sair da comodidade, então é melhor não orar demais, porque senão Ele vai começar a te usar e você vai ter que sair do canto onde você está. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Quem está confuso ainda diz amém. Tópico de número 5. Quinto motivo para não orar intensamente: para eu não ter que ficar sozinho, ou para você não ter que ficar sozinho. Dificilmente crente de oração tem muito amigo, sabia disso? Dificilmente crente de oração tem muito amigo, dificilmente, porque não é a maioria que gosta de orar. Se eu tiver errado, por favor, alguém vem me corrigir aqui. Quem gosta de orar intensamente, normalmente, não vai ter muitos amigos, porque não é a maioria que gosta de orar. Foi isso que aconteceu com Jesus. Mateus 14:23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só, não tinha ninguém para orar com Jesus, estava só ele orando sozinho. Vou repetir, se você não quiser ficar sozinho, é melhor você não orar demais, porque são poucos que acompanham aqueles que oram. Jesus vai para o Getsemane, ele fala, agora eu vou convidar 3 para ir comigo, né? Os 3 dormiram, ficou orando sozinho. Se você não quer ficar sozinho, não ora demais, porque normalmente crente que ora demais, às vezes acaba sendo isolado pelos outros. Se é que você está me entendendo. Jesus foi orar à parte, e estava ali só, não tinha ninguém para orar com Jesus. Mas sabe que tem uma vantagem de ficar só? Porque quando falamos de ficar a sós com Deus, falamos de intimidade. Quando ficamos a só, é eu e Deus, é você e Deus, é nós e Deus. Se você, deixa eu corrigir então esse tópico, né? Se você não quer ter intimidade com Deus, então é melhor você não orar demais, porque quem ora demais, todo mundo sai de perto e fica só você e Deus, e você começa a conhecer a Deus. Quem não quer ter intimidade com Deus, eu deixo o meu conselho, não ore demais. Ainda bem que saiu pelo menos um glória a Deus. Em sexto lugar,
Mas sabe que nem toda mensagem a gente dá glória a Deus mesmo, né? Tem hora que a gente pensa mais, né? O meu objetivo é que todos entendam a palavra de Deus. Pois é quando a gente entende é que a nossa vida é transformada. Quando a gente entende a mensagem é que a gente muda, a gente melhora. A gente se torna um crente mais forte, um crente mais preparado, um crente cheio do Espírito Santo. É quando a gente entende. Em sexto lugar, sexto motivo para a gente não orar demais: para não sermos santificados. Quem não quer viver em santidade, é melhor não orar. Porque aqueles que oram, e oram bastante, eles são santificados pela palavra e pela oração. Primeira Epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Se nós não queremos ser santos, é melhor a gente não orar, porque quem ora é separado por Deus e recebe o Espírito Santo que santifica. Se não queremos viver diferente deste mundo, cheios do Espírito, separados do pecado, o meu conselho é: não ore demais. Não ore intensamente, porque se a gente começar a buscar Deus de verdade, Deus vai nos separar do mundo, Deus vai nos separar do pecado, através da sua palavra e pelo poder do Espírito Santo. Sexto motivo para não orar intensamente: se não querer ser santificado, então é melhor não orar demais, então é melhor não buscar Deus demais. Porque quem ora vive uma vida de santidade, quem ora vive diferente. Presta atenção, é a comunhão com Deus que nos faz viver de maneira diferente deste mundo. Porque se a gente não viver santidade pela comunhão que temos com Deus, a outra opção é viver uma santidade hipócrita, pela simples aparência de querer mostrar alguma coisa. Agora, quem vive a santidade pela comunhão com Deus é alguém que, antes de tudo, tem temor de Deus no teu coração, e ele sabe o que faz, o que não faz, ele sabe o que pode, o que não pode, porque ele vive em contato com Deus, ele sempre está em comunhão com Deus, ele fala com Deus em oração, Deus fala com ele pela palavra, e ele não se mistura com o mundo, não se mistura com o pecado. Então aqui vai o meu conselho: se você não quer viver santificado, então você não ore. Eu acho que Jesus merece mais do que isso. Palmas com glória a Deus, palmas com glória a Deus. Jesus merece mais do que isso. Palmas com glória a Deus, palmas com glória a Deus, palmas com glória a Deus. Por fim, para a gente terminar, em sétimo lugar, porque nós podemos decidir de não orar intensamente, para não ter preocupação quanto à nossa missão. Se a gente não quer se preocupar com a missão de Deus na nossa vida, então o conselho é: não ore demais. É sério mesmo? É sério. E isso vai acontecer na vida de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 44. Diz assim a palavra de Deus: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, corriam até o chão. Jesus está no jardim do Getsemane, e ele está falando com o Pai em oração. O momento é de grande agonia, e ele conversa com o Pai sobre a missão que está à sua frente, e ele vai perguntar: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus vai orar, por quê? Porque ele está vendo a sua missão à frente, a missão que o Pai lhe entregou, e ele está sentindo medo da missão, sente o peso da missão. Ele começa a prever o sofrimento da cruz, e ele então vai dizer: Pai, esta é a minha missão que eu tenho pela frente, este é o cálice que eu tenho a beber, se possível, afaste de mim. Ele está questionando o Pai, está conversando com o Pai em oração. Mas seja feito como o Senhor quer e não como eu estou querendo neste momento. Jesus está preocupado com a missão, e ele vai falar com o Pai. O Pai não responde para ele naquele momento, e ele entendeu que o silêncio de Deus
é que aquilo que já havia sido estabelecido pelo Pai não seria mudado. Ele entendeu: eu preciso fazer aquilo que o Pai já me designou desde o princípio. Ele me mandou para isso e é isso que eu vou fazer. Eu já tenho a missão que eu recebi desde a fundação deste mundo. Eu sou o Cordeiro que morreu desde a fundação do mundo. Foi para essa hora que eu vim e eu vou cumprir a minha missão. Cristo se levanta naquele momento com a certeza que o Pai o havia preparado para aquela hora. Eu vou dizer para você: se você não quer se preocupar com a missão de Deus na tua vida, o meu conselho é: não ore demais, não busque a Deus, porque se a gente buscar a Deus, Ele vai nos preparar para a missão, Ele vai nos encorajar para fazer a sua obra, e a gente vai se levantar e vai fazer. Sétimo motivo para você não orar demais, para não orar intensamente. E a oração de Jesus é uma oração intensa. É um momento de agonia, é um momento de dor. Mas ele vai falar com Deus como ele sempre falava. Vai falar com o Pai como ele sempre falava. Se a gente quer viver uma vida despreocupada, repito, é melhor a gente não orar. Se a gente não quer cumprir a missão que Deus deu para a gente, é melhor a gente não orar. E quando eu falo de missão, não falo somente da missão coletiva da igreja, como um corpo em geral. Quando me refiro de missão da igreja, eu me refiro de missão de cada membro da igreja, de cada pessoa que está na igreja, pois eu não consigo acreditar que Deus vai chamar alguém, simplesmente por chamar. Todos que Deus chama, todos que Cristo chamou, Cristo colocou-lhes uma missão. Todos, dos 12 que Ele chamou pessoalmente, cada um teve uma finalidade. E nos dias de hoje eu entendo, não é diferente. Cada um que Cristo chama, Ele chama para um propósito. Ele não nos chama simplesmente para sermos espectadores. Cristo não nos chama somente para ser aqueles que de longe acompanham. Cristo nos chama para ser participantes do seu reino. Sempre que Ele nos convoca, Ele nos dá também uma missão. Se a gente não quer cumprir a missão que Ele nos deu, então é melhor não orar. Porque se a gente orar, Ele vai nos preparar para a missão. Fiquem em pé em nome de Jesus Cristo. Eu te dei hoje 7 motivos para você não orar intensamente. Você é que vai tomar a decisão. Eu te dei 7 motivos para você não orar intensamente, para você não orar demais, para você não buscar Deus demais. Se você não quer ser tido como alguém fora do juízo, como Ana foi, não ore intensamente. Se você não quer correr risco de vida como Daniel, não ore intensamente. Se você quer continuar seguindo o seu próprio caminho como Jonas estava, então é melhor não orar intensamente. Se você não quer sair da comodidade, como foi preciso Paulo e Barnabé sair, é melhor não orar intensamente. Se você não quer ficar sozinho, é melhor não orar intensamente. Se a gente não quer ser santificado por Deus, é melhor não orar intensamente. Se não queremos nos preocupar com a nossa missão, é melhor a gente não orar intensamente. Mas nós podemos também aqui hoje responder tudo ao contrário disso tudo. Eu quero orar intensamente, mesmo que eu seja tido como louco. Eu quero orar intensamente, mesmo que eu corra risco de vida. Eu quero orar intensamente, pois não quero seguir o meu caminho, mas o caminho de Deus. Eu vou orar intensamente, porque eu preciso sair da comodidade. Eu vou orar intensamente, porque eu prefiro ficar só com Deus do que com uma multidão, com quem quer que seja, onde não haja a presença de Deus. Eu preciso e eu prefiro buscar a Deus intensamente, porque eu quero ser santificado. Eu vou orar intensamente, porque eu quero cumprir rigorosamente a missão que o Pai me cumpriu. Eu vou orar, eu vou buscar, eu vou clamar a Deus. Se tem alguém que queira, levante a mão comigo, nós vamos falar com Deus. Mesmo sabendo do risco que você tem, você quer buscar Deus, você vai buscar Deus então. Mesmo sabendo do que representa buscar Deus, se você entendeu essa mensagem, então a gente vai buscar Deus neste momento. Levante sua mão comigo, a gente vai falar com Deus.
A gente vai clamar a Deus, é uma decisão, ou é ou não é, ou busca ou não busca, ou serve a Deus de verdade ou não serve. Levante a mão comigo em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós clamamos a Ti aqui nesta tarde. Meu Deus, nós ouvimos a Tua palavra, pois sabemos, meu Deus, que a partir do momento em que nós começamos a buscar o Senhor, a nossa vida é diferente. Meu Deus, a nossa caminhada é diferente. Aqueles que buscam a Ti, meu Deus, são, meu Deus, movidos pelo Teu Espírito, são guiados pela Tua vontade, cumpre os Teus propósitos. Meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, santifica a tua igreja através da palavra e através da oração. Derrama da sua graça, meu Deus, derrama da sua glória, derrama, meu Deus, da sua virtude. Precisamos orar intensamente, precisamos orar, meu Deus. É pela oração. Precisamos buscar a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém que você vai aceitar Jesus aqui nessa tarde? Pastor, eu quero ter a minha vida abençoada também, assim como este povo que ora. Eu quero ter a minha vida transformada, abençoada. Tem alguém nesta tarde? Se tiver, levante suas mãos e venha para Cristo aqui hoje. Alguém que você está afastado do Evangelho e você deseja voltar aos caminhos de Deus, venha para Cristo hoje. Se você está afastado e quer voltar para Jesus, venha para Jesus. Se você ainda não aceitou a Jesus, vem para Jesus. Vem para cá e a igreja aplaude o nome de Jesus Cristo. Isso. Venha para cá em nome de Jesus Cristo. Tem mais alguém? Vem à frente em nome de Jesus. Isso. Vem as obreiras acompanhar também. Isso. Tem mais alguém que você vai aceitar a Cristo ou vai reconciliar com Cristo? Vem aqui hoje. Aproveite a oportunidade. Cristo te recebe com alegria. Vamos orar pela nossa irmã. Levante a mão para cá.